Vamos começar. Então, gente, o mais importante é você entender que isso não acontece porque você não sabe inglês. Isso acontece porque ensinaram que você precisa pensar em português primeiro, tá? E hoje eu vou te mostrar como responder perguntas comuns em inglês sem traduzir palavra por palavra, tá? Então, eu já aviso, gente, quem está entrando aqui, essa é uma live de aula prática, vai ser um aulão para a gente colocar a mão na massa. Então, quero vocês interagindo, quero vocês respondendo as perguntas, tá? E se isso acontece com você, eu quero que você escreva no chat agora essa frase. Eu traduzo tudo. Quero que você seja honesta com você. A gente tem que começar, né, com a honestidade. Escreve aí. Eu traduzo tudo. Vamos lá. Isso aí. Gente, olha só. Traduzir parece ajudar vocês. Assim, até ajuda, vou dizer para não vou ser hipócrita aqui falar para vocês que não ajuda não, tá? Ajuda no início, mas é só uma, vamos dizer assim, aquela bengala eterna que você vai carregando com você e uma hora ela vai virando um peso, tá? Então assim, traduzir parece que ajuda vocês, mas na verdade atrasa, tá? Enquanto você traduz, a conversa tá andando. A interação está acontecendo e você está traduzindo na sua cabeça. Ou seja, fluência não é traduzir rápido. Você ser fluente não é quem traduz mais rápido. Fluência é reconhecer padrões. E é o que a gente vai fazer hoje, tá? Então eu vou te mostrar agora como que isso funciona. Isso aí. Vamos interagindo, deixando o like de vocês. Escreve aí se você traduz tudo. Seja sincero, vamos começar a nossa live sendo sinceros, né? Fala aí, eu traduzo tudo, tá? Então vamos lá, você não responde essas perguntas, vamos dizer, se eu fizer uma pergunta para você em português agora, né? E aí você vai traduzir para depois responder em português? Não, gente, você simplesmente faz o quê? O que que o cérebro faz? Ele reconhece a informação e ele responde aquela informação que está sendo questionada. É simplesmente, esse é o caminho de você responder alguma coisa, tá? E eu preciso que vocês entendam que é esse mesmo caminho que vocês vão seguir no inglês. Então, em inglês é igualzinho, tá? É só você precisa treinar fazer isso. Lembra que eu falei para vocês ontem que vocês precisam de modelos, vocês precisam dos modelos certos para vocês começarem a destravar a mente de vocês com a tradução. E a gente vai praticar isso agora. Ontem eu mostrei para vocês o porquê vocês ficam traduzindo, né? O que que acontece? Por que que você trava? Como que a tradução atrapalha você? E eu falei que hoje a gente vai ver como isso acontece, né? E como você parar de fazer isso, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, eu fechei minhas frasezinhas. Peraí. Vamos lá. Beleza. Pronto. Gente, diz aí para mim se vocês estão conseguindo ver a tela, se está tudo certinho. Oi, Nícia, bem-vinda. Diz aí para mim se está me ouvindo bem, se está vendo a apresentação, se está tudo certinho. Vamos lá. Espero que sim, né? Tá ouvindo? Que ótimo. Tá?
Que bom. Então, vamos começar? Vamos fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para vocês em inglês, tá? E eu vou mostrar para vocês como a gente vai responder essa pergunta. Então, o que acontece? Muitas pessoas olham para essa pergunta aqui e elas automaticamente já tentam traduzir tudo na cabeça delas. Tô falando para você que está aqui agora comigo. Não precisa traduzir, tá? A resposta mais simples é a correta, tá? Ai, teacher, mas eu quero falar isso. Beleza, vamos primeiro construir a sua base para depois você colocar tijolinhos em cima dela? Então, primeiro você constrói a sua base, depois você coloca tijolinhos em cima dela, tá? Gente, quem tá chegando aqui no Instagram, lembra de ir lá pro YouTube, a aula completa, aulão para você estar rolando agora, tá? Vamos lá. Então, assim, se você não construir a sua base, você não vai ter onde colocar nada. Então, foca no simples, foca em você, vamos dizer assim, masterizar aquilo ali que a gente está vendo hoje, foca em fazer a sua base bem forte, tá? Para você depois colocar mais coisas em cima dessa base. Porque se você já começa a sua construção toda bagunçada, depois para você arrumar vai ficar mais difícil. Então vamos organizar ela, vamos, né, fazer o simples mais correto para você nunca errar. Beleza? Então essa pergunta aqui que eu estou mostrando para vocês. Where are you right now? Where are you right now? Não vou traduzir para vocês hoje, tá? Se alguém tiver dificuldade de entender a pergunta, bota aqui para mim no chat, nos comentários, tá? Que eu ajudo vocês. Mas hoje eu não vou traduzir, não vou dar a tradução para vocês. A gente vai interagir tudo aqui no inglês. Então, where are you right now? Né? Eu vou responder essa pergunta para você. I'm at home. Beleza? I'm at home. E aí eu sublinhei para você o where e o at home. Você precisa focar na informação que a pessoa está te pedindo. Depois que vocês construírem um padrão na cabeça de vocês, é nisso que eu sublinhei que você vai focar. Entendeu? Então, a pessoa perguntou, where are you right now? Você já tem o padrão de como responder essa estrutura na sua cabeça, porque a gente vai fazer isso aqui agora e você vai ver como vai ficando mais fácil. E você vai prestar atenção só no que você precisa falar. Olha como fica mais fácil. Em vez de ficar querendo traduzir tudo na sua cabeça, né? Para assim você responder. Então você vai focar na informação que a pessoa está te pedindo, que é o where. E aí a resposta para o where é o at home. Beleza? Então já viu qual é o padrão aqui, que é o I'm. Então, se você não está em casa, por exemplo, você pode falar, teacher, I'm at work. I'm at school. I'm at the gym. I'm at a restaurant. I'm at the supermarket. Então, estão vendo que o que está mudando no nosso modelo, lembra que tem que modelar, o que está mudando no nosso modelo é a resposta da pergunta, que é justamente a resposta da pergunta, tá? Dessa aqui que eu sublinhei para vocês. Que é isso que a pessoa quer saber. Beleza? Depois que você construiu o padrão na sua cabeça, é nisso só que você vai focar para responder. E aí, ó, pá, rapidinho. Tá? Ai, teacher, mas eu quero falar que não sei o que. Já falei e vou repetir. Foca em masterizar o seu modelo, o seu padrão. Então, pega essa estrutura, responde várias perguntas, tá? O pessoal tá interagindo aqui no Instagram. Que legal, ó. I'm at home. I'm sitting on the couch. Muito bem, tá? Ó, vou te convidar para vir pro YouTube, tá? Se quiser assistir nos dois, mas tá o link lá nos stories para você vir pro YouTube, tá, gente? Venham. Tem o link na minha bio da minha página para vocês assistirem com a apresentação bonitinha, tudo fofinho para vocês. Se não der, fica aqui também que eu vou interagindo com vocês, tá bom? Tranquilo. Então, agora eu quero que vocês entendam esse padrão e respondam essa pergunta aí no chat. Igual aqui já estão fazendo, ó. I'm at home, I'm on the couch, I'm at the gym, I'm at a restaurant. Escreve, por mais que seja simples, gente, escreve, tá?
escreve, pratica, porque se o simples tá te deixando confuso, né? Como é que você vai fazer o complicado? Se alguém chega e faz uma pergunta dessa para você, que aparece, a pergunta parece ser grandona, né? Where are you right now? Tipo, where are you right now? Aí você, nossa, que perguntão, o que eu tenho que responder? Foca no que você tem que focar, na pergunta, where? Porque o padrão você já tem na sua mente, o modelo você já tem na sua mente. Beleza? Isso aí. Hello, guys. Gente, alguém que tá no Instagram tá com dificuldade de encontrar o link pro YouTube? Vocês me falem, tá? Que eu envio aqui. Nem sei se eu consigo mandar aqui para vocês, mas eu dou um jeito. Eu dou um jeito de enviar. Tá bom? Não. Então tá. Vamos aqui que agora eu vou alterar um pouquinho esse padrão que a gente já viu aqui, tá? Praticamos bastante esse padrão. Lembra que eu falei para vocês? Criamos a base. Agora a gente vai o quê? Melhorar essa base. Então, como outros tipos de respostas que vocês podem ter para essa mesma pergunta? I'm in the car, como nossa amiga que falou no Instagram, que ela falou on the couch, que é no sofá, né? A gente vai usar o on, não o at, tá? Então, você só vai mudar o quê? A preposiçãozinha, que você está falando já uma coisa mais específica, estão vendo? Tá? I'm on the bus. Beleza? In the car, on the bus. Show de bola? Então, e aí, onde vocês estão? Se alguém estiver no transporte público, assistindo no celular. Isso aí, ó, at home. Mas vamos colocar a estrutura completa, tá? O I'm at home. Quanto mais vocês repetirem essas estruturas simples, mais as complicadas vão ficar mais fáceis. Porque o simples vai ser assim, ó, pá, 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 pá. Gente, você chega num nível que você não tem que ter dúvida de responder uma pergunta dessa. Tem que ser responder por quê? Se o simples como esse tá te embananando, aí o resto já era, né? Imagina, só perguntar sua opinião sobre, sei lá, uma teoria da conspiração. Aí tu vai ficar parada, vai ficar olhando para a pessoa assim, acho que não, hein? Beleza? Então aí a gente respondeu essa pergunta sem precisar traduzir, tá? Sem precisar traduzir. Ó, I'm in the car, muito bem. I'm in the car. Perfeita estrutura. I'm at home. Acho que tá todo mundo em casa já essa hora, né, gente? Então o padrão é esse, gente. I'm mais o lugar. Porque a pergunta quer saber isso. Então você, vamos dizer assim, você não está criando essa frase. Você não está tirando, como eu falo para os meus alunos, nada vem do nada. Beleza? Então você não está criando essa frase. Você escolhe uma resposta para essa pergunta, tá? Que é a sua realidade, e você aplica no modelo, aplica no padrão que você já viu repetidamente. Isso é falar sem traduzir. Tá? Isso que é falar sem traduzir. Não é ficar toda vez que alguém te faz uma pergunta, às vezes super simples, você fica. Where are you right now? I'm. Porque você já sabe que é I'm. Você não precisa ficar pensando. O padrão já está estabelecido na sua cabeça. Por isso que eu falo para vocês. É simples, mas escreve, completo, bate bastante. Para na hora que chegar lá na realidade, que você está nervosa, que você está ali numa situação inesperada, não travar. Não ficar querendo recorrer à tradução sempre como aquela bengala. Uma hora você vai ter que soltar. Tá bom? Vamos para mais uma pergunta? Bora. Mais uma pergunta. Vamos lá. A próxima. What do you usually do on weekends? What do you usually do on weekends? Também uma perguntona, né? Ó, Deus do céu, teacher. Virou para mim. What do you usually do on weekends? Aí você... Onde? Eu? Não. Então, sem travar, sem traduzir, tá? Vamos lá. Já destaquei para vocês aí qual é a pergunta, igual na primeira, tá? E como que eu vou responder isso para vocês? Eu boto assim: I relax on weekends. Viu como a resposta é simples? Ai, teacher, para uma perguntona dessa? Exatamente, para uma perguntona dessa, tá? What do you usually do on weekends? Tá? Corrija aí. What do you usually do on weekends?
Por uma perguntona dessa, teacher. Só essa respostinha ali. E eu fiquei tão nervosa para falar isso. Meu Deus do céu. Yes. E aí, pessoal, bem-vindos. Vamos responder as perguntas. Calma, vamos estabelecer o paradão primeiro, tá? Mas obrigada por estarem aqui. Então é isso, gente. I relax on weekends. Tá? Outra coisa que eu sempre digo para os meus alunos: a pergunta te ajuda a responder. Porque aqui, a pergunta, o que eu quero saber? Isso aqui, what do? What do, gente, é a ação. É um verbo. É o que você faz, tá? É uma ação. E aí você, para dar a resposta completa, usa o que já está na pergunta. Por isso que é fácil. Tá entendendo? Então, I relax on weekends. I study on weekends. I work on weekends. Beleza? Então, I rest on weekends. Estabelecemos o padrão. A pergunta é ação. Então, o que a gente muda? A ação, que é o verbo. I relax, I study, I work, I rest. Beleza? Então, esse é o padrão. Esse é o padrão para você responder essa pergunta. I go out, botei aqui, I go out on the weekends, or on weekends, precisa desse D não aqui, tá, gente? Esquece esse D aqui. I go out on weekends, tá? Porque quando boto D é específico, tá? E aqui a gente tá botando usually, então é uma coisa recorrente, que você tem na sua rotina, frequente, tá? Então, vamos lá. Ó, já temos aqui uma resposta aqui no Instagram que vai me ajudar a mostrar para vocês como é importante vocês estabelecerem um padrão antes de vocês responderem, tá? Então, a gente está aqui, ó. A pergunta é what do you? A outra foi where are you? Então, você já está prestando atenção na pergunta, né? A pergunta te ajuda a responder. Are you vai ser I am. O do you, você já não precisa do I am, que é o que você está estabelecendo aqui no padrão. Agora, na hora de responder, você não vai nem precisar pensar nisso. Tá entendendo? Que se você estabelecer o padrão, você modelar isso na sua cabeça, você não vai nem precisar pensar isso na hora de responder. Tá? Isso aí. I go out on weekends. Isso aí. Então, se você estabelece esse padrão, você não precisa nem ficar pensando, are you, do you, are you? Automaticamente, o are you, você já vai no I am. O do you você já não vai no I. Beleza? O a do você já vai. Ação. Pum, ação. É isso que eu tenho que fazer, tenho que falar. Beleza? E a gente estabelece esse padrão facilmente. Facilmente. Agora vamos lá, eu quero vocês respondendo aí. Ó. O pessoal já está respondendo aqui no Instagram. I go out on weekends. Não esquece da preposição. Tá? Agora a galera aqui no YouTube. What do you usually do on weekends? Vamos responder. Completa dessa vez, Anícia. Vamos lá. Coloca a resposta completa aí. Vamos praticar esse padrão aí. E vocês podem praticar, gente, inventar, vamos dizer assim, eu sempre falo isso para os meus alunos, inventa outras ações, tá? Que talvez você... teacher, eu quero falar que eu faço isso. Beleza, faz uma frase para cada ação. Tá? Porque aí vai fixar mais ainda. E quando você escreve, fixa mais ainda. E na hora de você falar, vai fazer pau, pau, pau. Essa é a diferença. Tá? É por isso que quando as pessoas vêm para minha aula, elas vêm realmente achando que elas não vão falar inglês. Porque elas acham que tem que fazer tanta coisa na mente delas antes de falar. Tem que traduzir, tem que montar a frase, tem que... Realmente é desesperador. Eu sei que é desesperador para vocês. Eu entendo. Só que eu tô mostrando para vocês o caminho que eu falo para vocês, né? Here starts your journey and let me guide you. Aqui começa a sua jornada e eu serei a sua guia. Tô mostrando o caminho para vocês para tornar o inglês uma coisa possível na sua vida. Tá? Para tornar o inglês uma coisa possível, que você não precisa toda hora ficar traduzindo. Beleza? Então é estabelecer esse padrão. É criar essa base bem forte. Tá? E é isso que os meus alunos viram, que, nossa, teacher, realmente funciona. Porque antes, eu tive alunos, gente, que já tinham feito cursos completos, já tinham feito provas, mas ainda não conseguiam falar.
Olha que coisa. Imagina a frustração dessas pessoas. Eu tinha alunos que a família inteira falam inglês. E eles não, sabe? Tem pessoas que estão anos, ficaram 10 anos em cursos e ainda não se sentem à vontade para falar. Por quê? Não aprenderam desse jeito. Aprenderam que tinha que traduzir, aprenderam que tinha que pensar na regrinha antes de falar, aprenderam que tinha que ficar estruturando a frasezinha antes de falar. Gente, precisa do modelo e seguir aquele modelo. Tá? Vamos ver o que já tem aqui. I stay home on weekends. Perfect. Perfect, perfect. Isso aí. Tá, olha, mas você tá respondendo o que você tá falando, fazendo agora. I met my friends home é onde você tá agora. E não é essa a pergunta. Vamos prestar atenção na pergunta. What do you usually do? What do you usually do on weekends? Então, olha a resposta do coleguinha. I stay home on weekends. É o que você faz frequentemente nos finais de semana. Não nesse específico. Beleza? Aí aqui, vamos ver o que temos aqui também. Ó. I go out on weekends. Perfect. I go out on weekends. Tá? O will, a gente já tá falando de decisões futuras no momento. Vamos devagar aí, vamos devagar. Constrói cada padrão, tá vendo? Para não misturar os padrões. Vocês estão vendo que vocês estão misturando os padrões? Focou no what do you, é esse. Baixou aquela informação, usou. Baixou, usou. Automaticamente. Tá? Então, foca no padrão para não ficar fazendo essas confusões de tempos verbais também que vocês estão fazendo, tá? Vamos lá. Então, aqui, com isso, vocês conseguem agora responder outras perguntas também, tá? Agora que a gente estabeleceu o padrão para vocês, vocês já conseguem responder várias perguntas com o mesmo raciocínio. Com o mesmo raciocínio, como eu falei para vocês. Tem que ter o mesmo raciocínio nessas respostas e nessas perguntas. Porque o nosso padrão é esse aqui, ó. Padrão sendo reforçado. O I, o verbo, mais o complemento. Tá? Sem inventar de botar o am agora, will, beleza? É manter o padrão. Eu sei que é difícil, porque é diferente do que vocês estão acostumados. Porque eu já trabalhei em lugares que chegava para o aluno e falava assim: ai, oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a sua rotina, tá? E aí já faz uma pergunta sobre a rotina da pessoa. Ai, para ver se o aluno sabe. E aí o aluno vai fazer. O que você está ensinando para o seu cérebro? Que você pode responder de qualquer jeito. Que você pode falar de qualquer jeito. Não tem problema você responder com will uma pergunta que é sobre rotina. Porque o professor não vai te corrigir, porque ele vai achar que você vai entender no meio do processo que isso não é assim. Gente, vamos ser realistas, né? Não é assim que acontece. Você precisa mostrar para o seu cérebro o que ele tem que fazer. Tá? E por isso vocês cometem essas confusões. Show? Então eu sei que é diferente, eu sei que é difícil para vocês, mas funciona, garanto para vocês. É por isso que, por exemplo, a Tuane, que já tinha feito vários cursos de inglês, a Renata, a Sara, a Jennifer, a Isabela, todas as pessoas me procuraram, teacher, eu tenho uma entrevista de emprego, eu vou fazer uma viagem, tá? E eu não sei o que eu faço, porque eu já estudei tanto inglês, eu não consigo falar essa bodega. Me ajuda, pelo amor de Deus, você é minha última esperança. Renato falou para mim, teacher, você é minha última esperança. Eu não consegui com você, não vou conseguir com mais ninguém. Tá? E ela foi para viagem com as amigas dela para os Estados Unidos, voltou falando inglês como nunca, 1 hora direto falando inglês comigo, tá? Porque a gente estabelece o que você precisa fazer. E é isso aí, é esse passo a passo, tá? Vamos lá. Agora, já estabelecemos o padrão dessa resposta. Como você acha que vai ser a pergunta dessa resposta, gente? Diferente do que foi a primeira pergunta que eu fiz, a pergunta anterior? Não, vai ter o mesmo padrão. Ó. Por isso que eu falei para vocês, what do you do? I, ação. What do you do? I, ação. E é padrão. Pá, automático. Automatização, automoção da resposta que a gente faz, tá? Não é só no Instagram e no YouTube, não. Dá para fazer na sua mente também. Automaticamente,
a pessoa perguntou what do you do, você já sabe que você vai responder com uma ação, um verbo. E aí, I, pum, I, tá. I work, I study, I relax, I go out, I stay home. Beleza? Então, praticar bastante essa estrutura aí. Show? Vocês querem que eu mostre mais algum exemplo para vocês praticarem mais? Querem? Dá uma curtida aí, se vocês querem praticar mais um pouquinho para estabelecer mais padrões aí. Vamos lá, quero ver se vocês ainda estão aí comigo. Quero ver se vocês ainda estão interagindo aí, estão prontos para aprender mais, para praticar mais. Falei lá no início, avisei que era uma aula prática, para botar a mão na massa. É sobre isso, tá? Ih, eu acho que o pessoal já tá morto aqui, hein? Não estão mais querendo aprender nada. Vou fazer mais uma só, tá? Botei aqui bonitinha para mostrar para vocês. Mas eu quero que vocês entendam a mudança que isso causa, tá? Vamos para mais uma perguntinha aqui. What do you do in the evening? Viram que o padrão repetiu, né? What do you do in the evening? Foi a última que estava lá no final. Pegaram? Responde aí para mim. What do you do in the evening? Vai ser o mesmo padrão. I, verbo, complemento. What do you do in the evening? Responde aí. Yes, ó, ainda temos aqui, o pessoal ainda está interagindo. Pega o padrão e responde essa pergunta para mim. Vamos lá. Quero que vocês respondam antes de eu mostrar a minha resposta. What do you do in the evening? Perfect. Aí, ó, I relax at home. Muito bem. Já colocou até o at home. Já tá indo além. Muito bom. Então, ó, I watch TV in the evening. Pode usar a pergunta para te ajudar. Show? Então, I relax in the evening. I watch TV in the evening. I sleep in the evening. Tá? Or I relax at home in the evening. Já, aí viu como a gente vai aumentando? Então, a gente começou com umas respostinhas desse tamaninho. I watch TV in the evening. Aí vocês já estão conseguindo botar mais coisas. I watch TV at home in the evening. Aí já começa a ficar mais bonito. Você, caraca, já estou conseguindo falar uns negócios maneiros, né? E aí você já está melhorando esse padrão. Mas vocês viram que a gente teve que estabelecer o padrão primeiro? Isso é super importante. I work in the evening, tá? Agora mais uma pergunta. What time do you wake up? Não, vou deixar essas aqui para vocês. Vocês não estão interagindo muito. Vou deixar só what do you do in the evening. Tá? Prestem atenção no padrão. Going to é sobre os seus planos futuros. Ou o que você está fazendo no momento. A gente está falando sobre ações que você realiza. Tá? Então, I go to the gym in the evening. Beleza? Vou botar aqui no chat. I go to the gym in the evening. Show? I go to the gym in the evening. É sobre rotina que a gente está falando. Lembrem-se disso. Show de bola? Então, gente, com isso vocês conseguem perceber que vocês responderam perguntas sem traduzir. Você reconheceu a pergunta e respondeu. Tá? Você simplesmente parou de ficar pensando em como é aquilo em português e se enfocou no padrão daquilo no inglês, na língua que você está aprendendo. Sente a diferença? E é exatamente assim que eu ensino nas minhas turmas, gente, nas minhas aulas. É com prática, com constância e o modelo certo. Não tem mágica, não tem fórmula mágica. É você simplesmente estabelecer, né, mostrar para o seu cérebro que agora ele vai se expressar numa nova língua. E como fazer isso? Mostrar para ele o que ele precisa fazer. Tá? Se você quer aprender inglês sem traduzir tudo na sua cabeça, como você fez até hoje, tá? Ou sem aprender de maneira confusa, que você não sabe nem como montar a frase para você falar,
e parar de finalmente travar, porque eu sei que você está cansado disso, manda uma mensagem para mim, tá? Vem falar comigo, que eu quero que você aprenda inglês sem precisar traduzir, que você fale inglês com fluência, com tranquilidade, com confiança, tá? Escreve para mim assim na mensagem: quero aprender inglês sem traduzir. Tá? Escreve para mim: quero aprender inglês sem traduzir. E eu vou te explicar como funcionam as turmas desse ano, tá? E ver qual que faz mais sentido para você, qual horário, né? Eu tenho manhã, tarde, noite, o seu nível, para você finalmente sair desse limbo que você tá, largar dessa bengala do traduzir, né? E começar a falar inglês. Você não precisa. Lembra que eu falei lá para vocês no início? Você não precisa ficar pensando em português para você falar inglês. Você precisa treinar do jeito certo, beleza? Gente, quero agradecer todos que vieram aqui, agradecer vocês por estarem aqui. Vou ficar aguardando a mensagem de vocês para você finalmente sair desse limbo que eu sei que você tá bom? Manda mensagem que a gente vai mudar essa sua história com o inglês, assim como eu fiz com todos os meus alunos, ok? Thank you so much. Bye bye. Thank you guys.